contratou, você precisa dessa resposta. O que você quer que eu faça? Quem você quer que eu lidere? Por quê? Por quê? O que? Quem? Por quê? Por que você quer que eu faça isso? Isso tem que estar claro. Porque é a justificativa, qual é o motivo. Porque muitos líderes não sabem qual é o porquê e quando descobrem, param de liderar porque bate direto na crença. Eu vou estar falando sobre como liderar uma equipe e ser equilibrado, organizado e reconhecido pela sua gestão. Como é que isso deve acontecer? De que maneira isso... como é que você vai fazer para poder liderar a sua equipe se você é um líder recém-chegado nessa liderança, se você é um líder recém-chegado nessa profissão de líder, porque ser líder é uma profissão, seja muito bem-vindo. Eu vou te mostrar aqui como é que você consegue liderar uma equipe, mesmo não tendo experiência de liderança. Primeiro você precisa entender que você é um líder, você é uma líder. E líder é toda e qualquer pessoa que coordena alguém para algo. Isso é um líder. Você está num grupo de amigos, vamos comer uma pizza? Vamos, em que pizzaria? Nessa pizzaria, você exerceu uma função simples de liderança. Que foi de definir, organizar, né? Estruturar talvez. Olha, e vai ser o seguinte, nós vamos comer à vontade e no final a gente divide para todo mundo. Aí um outro fala, não, eu acho que cada um deve pagar o seu, que se consumir. E aí esse líder pode falar, é verdade, faz sentido. Tá vendo? Ele não deixou de ser líder, o outro também se manifestou como líder, mas ele... Então assim, todos nós exercemos em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos da vida, a função de líder. Só que ele se torna uma profissão quando você todos os dias, predestinadamente, precisa exercer essa função. Seja no trabalho, seja na família, seja com os amigos. Independente de você ter a vontade ou não, você precisa exercer. Então isso vira uma profissão. Algumas remuneradas, outras não remuneradas. Por exemplo, líder de família, né? Não existe a remuneração. A remuneração ela é mais pelo amor, pela satisfação, pela gratidão da família e dos filhos. Tá? Mas no trabalho. Então você precisa, a primeira coisa, se aceitar como líder. Líder é todo aquele que coordena um pequeno, médio ou um grupo de pessoas a uma determinada atividade para chegar a um determinado objetivo. Tudo bem? Aí tem um líder de qualidade, né, que o objetivo é a máxima qualidade possível do cliente. Né? Existem os processos para isso acontecer. Tem um líder de atendimento, que ele precisa atender e vender um serviço ou um produto. Tem um líder de estoque, que ele precisa manter o estoque bem abastecido, o estoque bem, ou a rotatividade ideal do estoque. Né? Tem um líder, o líder dos mercados, o líder... Tem infinidade de líderes. Tá? E você, que começou agora na liderança, o que fazer? Esse conteúdo é para você. Primeiro você precisa entender o que é liderar e para que você precisa liderar. Pega essa pergunta. Se alguém te convidou, ou você caiu de paraquedas, né, a pessoa responsável, ela tem que te dar essa resposta. Para quê? Para quê? Para qual motivo você precisa liderar? E quem eu vou liderar? Se isso não fica claro, e eu vou dizer, porque muitas vezes isso não fica claro, você pode estar assumindo uma responsabilidade e não sendo responsável por ela. Shell, não entendi nada. É o seguinte, você vai ser responsável por essa equipe. E aí você pergunta, todos estão sabendo? Não, mas você vai tomar conta deles. Tá vendo? Você não tem responsabilidade sobre eles. Por quê? Porque não foi dito para eles que você seria o líder deles. Então, quem? Por que liderar? Primeira pergunta. Quem eu vou liderar? Você vai liderar 10 pessoas. Então, me apresente as 10 pessoas e deixe claro que eu serei o líder. Para quê? Olha, por quê? Quem? Para que eu vou liderar? Terceira e última pergunta. Para quê?
É para acontecer o quê que hoje não está acontecendo? É para aumentar o faturamento, é para reduzir a despesa, é para aumentar o engajamento, é para recrutar e selecionar, diminuindo o turnover. Tem que existir um para quê. Uma vez que é decidido isso, você tem que agora montar e desenvolver a sua equipe. Shell, montar e desenvolver uma equipe não é fácil. Não é fácil, mas pode ser simples. Não é fácil, mas pode ser simples montar uma equipe. Por quê, Shell? Porque a primeira coisa é, se está definido para quê, por quê e quem. Está definido. Olha, eu preciso... vou dar um exemplo aqui. Eu estou liderando aqui agora um estoque de uma empresa. E eu vou liderar uma equipe de 15 repositores. Nesta minha equipe, eu tenho que me preocupar com 2 pontos. A habilidade mental e a habilidade física de cada um. A habilidade física, eu vou precisar de uma pessoa que tem uma estrutura física forte, robusta, porque ele vai estar movimentando caixas. E a mental, ele precisa ser focado. Então, eu preciso definir na minha equipe quais são as habilidades mentais, quais são as habilidades físicas que essa pessoa precisa ter, no mínimo. O grande maior erro é quando eu não defino isso. E eu tenho pessoas que não têm habilidade física ou não têm habilidade mental e ela começa a me dar trabalho. E eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer gestão assim. Então você precisa montar a sua equipe. Shell, o que mais que eu preciso identificar? Qual é o tipo de perfil ideal para esse time estar trabalhando com você? Se é um ambiente, vou continuar aqui no ambiente de reposição, no depósito, né? É um ambiente que não tem muita conversa. E a pessoa que está na sua equipe, ela é uma pessoa muito extrovertida e muito comunicativa, e naquele ambiente não é permitido, não é necessário muito diálogo, tá? Você tem que fazer a gestão dela. E aí começa a gestão de equipe. Por quê? Porque o foco é no que você precisa entregar. O estoque tem que estar bem alinhado, tem que estar bem reposto. Não pode faltar mercadoria. Tá vendo? Então, e aí você começa a fazer a gestão. Shell, mas não existe equipe pronta. Graças a Deus. Graças a Deus não existe equipe pronta. E tomara que nunca exista. Eu estava estudando, né, um livro, Antifrágil, e ele diz uma coisa interessantíssima. Nós buscamos a previsibilidade. Mas no dia que a gente encontra a previsibilidade total, a gente se acomoda. Tem coisa melhor do que crise? Tem coisa melhor do que uma crise? E você, líder, precisa se preparar para a crise. Porque para você ter equilíbrio, organização e reconhecimento, e eu expliquei ontem no conteúdo de ontem que equilíbrio não é você estar zen, é o estado que você tem de sair do antagonismo, ou do estado de estresse, ou do estado de muita calmaria, e vir para o eixo. É a velocidade que você leva. Crise é uma coisa fundamental. Sempre quando há uma crise, a criatividade, a iniciativa, a resiliência, a queda do orgulho, do ego. E você, líder, precisa aprender a fazer a gestão dessa crise. Que ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Então não queira uma equipe totalmente pronta. Primeiro porque não existe. Se ela existir, vocês me apresentam. Não existe, porque todos os dias acontece algo. Todos os dias alguém nasce, alguém morre, alguém adoece, alguém melhora, alguém engorda, alguém emagrece. Alguém passa, alguém não passa. Alguém cresce, alguém diminui. Como diz minha mãe, à medida que eu vou envelhecendo, eu estou diminuindo. Então, né? Então, assim, entenda. Você, líder, precisa aprender a fazer a gestão das suas crises. Quer ver uma ferramenta necessária para a liderança? A comunicação. Não deixe subentendido as coisas. Deixe claro. Olha as placas de trânsito. Foi escolhida uma letra fácil de ser lida.
as placas, apesar de que tem placas, né? Que Deus me livre e guarde. Mas por quê? Por que não foi feita uma letra cursiva e sim uma letra de forma na palavra pare? Porque a comunicação é mais clara. Para aqueles que têm dificuldade em ler, vai identificar mais fácil o pare ali. Né? Tá vendo? Então, comunicação ela tem que ser clara. E no G8 Train existe um módulo só exclusivo sobre comunicação. Você descobre de que maneira você aprende e de que maneira você ensina. Porque você, novo líder, jovem líder, recém-líder, precisa aprender a se comunicar logo. Porque se você não deixa claro, né, o que você pretende do outro e não entende o que o outro espera de você, o retrabalho acontece aí. O retrabalho acontece exatamente quando eu não deixo claro o que eu espero do outro e o outro não deixa claro o que espera de mim. Aí há um retrabalho. Mas eu não me disse não, você só mandou e-mail. Pois é, te mandei um e-mail. Te mandei um e-mail, mas eu não te respondi. Pois é, você não me respondeu, mas era para estar pronto. Mas você não disse a data, mas estava subentendido que era para semana que vem. Eu coloquei semana que vem. Mas a semana que vem, toda semana que vem é que vem. A falha na comunicação, líder, te impede, te atrapalha de liderar uma equipe. E aí tem um detalhe. Eu sempre costumo dizer que quem começa a comunicar tem a maior responsabilidade. Então, se eu preciso da sua ação e eu comecei a comunicação, eu tenho toda a responsabilidade sobre essa ação. Só que tem pessoas que transferem a responsabilidade para o outro. Mas eu já lhe disse, eu já passei para você, eu já lhe mostrei como. Mas você não deixou claro. Nós fomos treinados a não entender claramente o que o outro diz e não passar de uma forma clara o que a gente quer. Nós somos treinados a isso. Quer ver? Eu vou provar para você que nós fomos treinados a não nos comunicar bem. Quando você estava na escola, que você conversou ali no fundo e que o professor não sabia que você estava conversando, ele falava o que com você? Eu fui professor e eu sei disso. E fui aluno também. Ei, fica quieto aí que eu estou dando aula. E se você estivesse conversando sobre o assunto? E se você estivesse tirando uma dúvida com o seu colega sobre o assunto? O professor não sabe disso. Tá vendo? Então nós fomos treinados a ficar quieto. Mais de 90% de uma aula, a partir da quinta série, quem fala mais é o professor. Então eu aprendo ou a ouvir ou a fingir que eu estou ouvindo. Mas a comunicação, ela vai além do ouvir, ela vai além do falar, ela vai além do pensar, ela vai além do ver, ela vai além do sentir, ela vai além do tocar. E dentro do G8 Training nós trabalhamos toda essa parte sinestésica da coisa. Toda essa habilidade sinestésica da comunicação. Você está vendo novo líder, jovem líder, recém-líder ou líder mais maduro? E a comunicação, ela precisa de uma atualização. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com vocês. Quando eu soube disso, quando eu estudei sobre isso, né, há 15 anos atrás, na linguagem corporal, a verdade está nas mãos. Então, todas as vezes que alguém se comunicava, mostrando as mãos, estava se referindo que ele estava falando a verdade. Quando ele escondia as mãos, né, ele estava escondendo uma verdade. Que a mão representa a verdade. Só que quem sabe disso hoje utiliza as mentiras da vida usando as mãos abertas. E aí? Eu tenho que atualizar a minha comunicação. Se eu quero descobrir que se o outro está se equivocando na mensagem, existem outros gestos, existem outras percepções que não sejam mais as mãos. Então eu tenho que atualizar o meu repertório comunicativo e a minha habilidade de comunicação. E dentro do G8 Training, nós temos esse repertório. Você é estimulado a se comunicar melhor. E para você fazer a gestão da sua equipe, você precisa se comunicar. Uma vez que você comunica, você não tem retrabalho. E quando você não tem retrabalho, você tem equilíbrio. Porque a ação solicitada, ela é feita, ela é executada no menor tempo, no menor desgaste, usando o menor recurso. Então, para você poder liderar a sua equipe, você precisa aprender a se comunicar. Quer ver uma outra coisa? Para você poder liderar bem a sua equipe,
Você precisa manter o seu foco no que é necessário. É uma outra habilidade do líder. E, Shell, não tá fácil preservar o foco hoje. Não. Eu também sinto essa dificuldade. Eu também sinto. Só que existem exercícios que você pode fazer para você trazer seu foco. Um exemplo. Quando você tem uma interferência emocional, você está preocupado com algo que aconteceu. Aí, em qualquer momento, aquilo entra na sua cabeça. Você está ali trabalhando, você está ali executando algo. Como é que eu faço, Shell? No G8 Training tem um método interessante, tem um módulo interessante, né, que é o módulo do auto-perdão. É o módulo da gestão dos pontos fracos. E quando você descobre que realmente você tem esse ponto fraco e você para de alimentar ele, porque o problema do foco é isso. É porque eu alimento o que me tira do foco. Se eu parar de alimentar, aquilo que me tira do foco para de me tirar do foco. Eu paro de alimentar ele. Então, nesse caso aí, existem dois tipos de interferências que tiram o foco do líder, que é a interferência cognitiva ou a emocional. A emocional é o perdão, é a meditação, é a respiração, é o auto-perdão, é o autocuidado. E o G8 Training é um método de autogestão. Não é auto de grande gestão. É da primeira gestão. Tudo começa em você. Todo problema começa em quem sente o início do problema. E é resolvido em quem está sentindo o problema. Tudo começa aqui e termina aqui. Está fazendo sentido isso? Então foco. Quer ver outro ponto? Para você ter mais equilíbrio, organização e reconhecimento, é saber se organizar. Eu coloquei, né, no conteúdo de ontem, e vou trazer aqui de novo, organizar a ação. Colocar a ação na ordem correta. Que às vezes é agora, às vezes é semana que vem. Eu estava hoje conversando com o Fernando e Álvaro e eu achei muito interessante. Shell, que possamos fazer o nosso melhor. E o melhor vai vir na hora certa. E o resultado do melhor vem na hora certa. Faça a ação. A ação na hora certa, ela traz o que precisa. A ação na hora errada, ela traz o que não precisa. Quantas coisas você passou a saber antes do tempo e você passou a ter uma responsabilidade que não precisava ter? Deixa eu contar uma história para vocês aqui, muito emocionante. Eu levei um grupo de jovens, adolescentes, quando eu dava aula no ensino médio, para uma unidade de atendimento a crianças em situação de risco. E lá nós fizemos uma dinâmica, e as crianças no máximo tinham entre 5 e 9 anos de idade. E aí eu peguei esses jovens, fiz dupla com as crianças, e falei o seguinte, olha, agora, jovens, vocês vão perguntar para as crianças qual é o maior sonho delas. Depois as crianças vão perguntar a vocês qual é o sonho de vocês. E aí eu estava vendo a dinâmica, né, todo mundo rindo, meu sonho é ter uma boneca, meu sonho é ter um... E aí teve um adolescente que começou a chorar. Ficou muito emocionada. E aí eu me aproximei e ela falou assim, tio Shell, está sendo muito difícil para mim estar aqui agora. E falei assim, por quê, Camila? Ela falou assim, tio Shell, eu fiz uma pergunta à Bianca, que era a menininha de 9 anos, qual era o sonho dela. Eu esperava que ela iria dizer para mim uma bicicleta, uma boneca, um videogame. Ela me disse o seguinte, meu maior sonho é que minha mãe volte. Aí ela perguntou, mas sua mãe não mora com você? Ela, não. Minha mãe saiu de casa, bebia muito. E ela falou assim, e você tem irmãos? Ela falou assim, eu tenho 4 irmãos. E seus irmãos mais velhos? Ela falou assim, eu sou a mais velha. Todos os 4 irmãos que você tem é mais novo que você, e quem toma conta deles sou eu. E seu pai? Meu pai é chapa. Ele sai de manhã cedinho e só volta à noite. E a casa, eu que me viro. O jovem que se sentia, né, naquele momento assim, deu uma angústia misturada com tristeza nesse jovem. E na hora que eu ouvi aquilo ali, eu também tomei um susto. Mas ainda não acabou, não. Aí quando a criança viu
que a jovem estava começando a chorar, a criança parou e falou: olha, mas eu tenho outro sonho. Eu tenho o sonho de ter uma bicicleta. E se você tiver alguma bicicleta que você não usa, traz para mim. Você vai realizar meu sonho. Onde é que eu quero chegar nessa história? História verídica. Que às vezes a gente assume uma responsabilidade que a gente não está pronto. E aí agora o que vai acontecer? Essa menina vai ter que amadurecer antes do tempo. Hoje provavelmente ela deve ter seus 19, 20 anos de idade. Né? E às vezes você é chamado para assumir uma responsabilidade que você ainda não está pronto, que você não está pronta. Mas aí é que está. Shell, qual é a recomendação quando eu me deparo com isso? Peça ajuda. Peça ajuda a pessoas mais experientes. Peça ajuda a pessoas para você não estar no barco sozinho. E você não está nesse oceano só. Você pode estar até num barco sozinho, mas tem vários barcos próximos ao seu. É preferível ter 2 ou 3 pessoas remando num barco do que cada um no seu. Peça ajuda. Nesse caso, né, nós fizemos uma campanha, né, de ajuda a essa criança e eu também fiquei muito surpreso, porque eu não sabia, numa situação dessa, uma menina de 9 anos cuidar de 4 irmãos menores do que ela. E o pai sai de manhã, só volta à noite. E a mãe, né, alcoólatra, não morava mais com ela. Então, uma situação difícil. Então, você, jovem líder, que se depara hoje com a responsabilidade muito além, peça ajuda. Peça ajuda de pessoas mais experientes. Não queira dar conta de tudo, porque é uma sobrecarga muito grande. Eu uso a metáfora do marshmallow, que é muito interessante. Você pressiona um pouquinho o marshmallow e solta, ele volta. Mas se você pressionar demais o marshmallow até o limite, ele deforma. Quantas pessoas deformadas, sem a forma natural, que estão hoje liderando? Fora o impacto que isso tem na vida, na saúde. E como é que eu posso ter equilíbrio, organização e reconhecimento se eu estou assumindo a responsabilidade sozinho? Mas, Shell, me colocaram nessa situação. Você precisa se afirmar: olha, eu não tenho experiência, mas eu vou adquirir. Eu não tenho uma condição, mas eu vou adquirir. Eu quero adquirir. E eu vou precisar de você. E eu vou precisar de você. O G8 Training tem um método na gestão do tempo que diz uma parte do método que deixa bem claro que não é não, sim é sim. Que talvez não existe. Que não é não, que sim é sim. Eu posso ou eu não posso. É melhor você não poder e, em última hora, poder ir do que você falar talvez eu vou e não ir. Porque você gera expectativa. Então, isso é importante. Não sou líder. Vou buscar ser, mas eu não sou. Olha, sou um líder melhor hoje do que fui ontem, mas ainda não sou líder. Olha, passei a ser líder, mas eu preciso da sua ajuda. Peça ajuda. Como liderar uma equipe se eu sou um recém-líder chegado? Um outro ponto fundamental, você precisa ter um painel de indicadores. Shell, o que é isso que muitas pessoas falam? Indicador é tudo que indica se você está avançando ou não, se está bom ou não. Um termômetro é um indicador, né, uma ferramenta de medição e traz o indicador da sua temperatura. Da sua temperatura. Quer ver uma coisa simples? Você quer fazer uma medição básica aqui agora? Todos os dias a partir de hoje, um exercício simples. Você vai, ao final do dia, você vai fazer 2 medições. No final da manhã e no final da tarde. No final da manhã e no final da tarde. Como está o índice de motivação seu? De 0 a 10, você vai dar uma nota. Ao final da manhã, de 0 a 10, você vai lá e registra. Final da tarde, de 0 a 10, final. Quando você passar 5 dias, você vai somar todas essas notas e vai dividir por 10. Você vai achar a média de motivação sua. Oxe, mas isso é subjetivo. Você acabou de objetivar. Se todos os dias você dá a mesma nota, isso é prova de que você está. Exemplo, de 0 a 10 eu dou 5, 5, 5 e a média ficou 5. Eu estou com a motivação baixa. E aí, o que eu preciso fazer? Todas as vezes que você identifica
um indicador de desempenho e que ele está te indicando algo, você tem que traçar um plano de ação. Ou para você melhorar ele, ou para você manter ele, ou para você cair ele. Veja um carro. Qual é o painel de indicador do carro? Painel. Combustível, temperatura, velocidade, rotação por minuto, óleo, está tudo ali. Você toma decisão quando você vê que o ponteiro do combustível está na reserva. Tá vendo? Então nós, líderes, precisamos criar nossos painéis. E no G8 Training tem um módulo só para criar e desenvolver painel de indicador do seu desempenho. O painel do seu alto desempenho. E você vai monitorá-lo. Viu que ele baixou a nota? O que você deve fazer? Viu que ele está alto? O que você deve fazer? Uma vez, eu fui fazer um processo de coach executivo, cheguei a um executivo, né? E aquele executivo bem orgulhoso, e eu fui aplicar. Uma das primeiras ferramentas que eu descobri quando eu fiz minha primeira formação foi aquela roda da vida. Né? E a roda da vida é uma ferramenta muito interessante. Você pega a sua vida, divide em partes e pergunta, uma nota de 0 a 10, como é que está a sua vida profissional, né? A sua vida material, a sua vida social, a sua vida espiritual, a sua vida amorosa. E ele foi dando 9, 10 em tudo. Tudo. E aí ele falou, agora eu quero ver como é que esse cara sai dessa. Porque ele estava achando que eu ia dar uma nota baixa em alguma área para ele poder, né, aqui me incentivar a melhorar essa área. Mas eu dei 10, 9, 10 em tudo. Eu falei, pronto, ok. Agora o que você precisa fazer para manter esse equilíbrio em todas as áreas da sua vida? Aí ele parou e falou, caramba, não esperava por essa. Tá vendo? Então não basta você chegar, você precisa manter. O Chalmers tem como manter um equilíbrio em todas as áreas, tem como você manter o equilíbrio na área que você precisa. Mas, Shel, eu quero saber, tem como você manter o equilíbrio em todas as áreas? Tem como você equilibrar a área que você precisa hoje, mas dá atenção. E o G8 leva você a isso. Por isso que o G8 é um método, né, direcionado para você, novo líder, recém-líder ou líder de equipe, para você preservar o equilíbrio, manter o seu equilíbrio, a sua organização e ser reconhecido, reconhecida pela sua gestão. E o reconhecimento, ele só vem quando você está em equilíbrio e organiza. Porque se você não está organizado, quantos reconhecimentos acontecem que você não valoriza? Se você não está em equilíbrio, quantos reconhecimentos acontecem para você e você não valida ou você não percebe? Olha que interessante. Então, como liderar uma equipe? Primeiro ponto, vou recapitular aqui para a gente fechar esse conteúdo. Tá? Primeiro ponto, você identificar como líder, você é líder, ou você não tem a profissão ainda, mas você exerce esse papel. E se você quer exercer essa profissão, você precisa entender que líder é quem coordena um grupo pequeno, médio ou grande de pessoas direcionado a um alvo, um objetivo para entregar algum resultado. Ok? Para acontecer algo de algum resultado. Depois, quem te contratou, você precisa dessa resposta. O que você quer que eu faça? Quem você quer que eu lidere? Por quê? Por quê? O que? Quem e por quê? Por que você quer que eu faça isso? Isso tem que estar claro. Porque é a justificativa, qual é o motivo? Porque muitos líderes não sabem qual é o porquê e quando descobrem, param de liderar porque bate direto na crença. Bate direto ou numa crença religiosa, ou numa crença social, ou numa crença que aconteceu da criação dele. Por isso que o porquê tem que estar claro. Para você não se surpreender. Tá? Depois, você precisa treinar e desenvolver sua equipe. E você tem que estar de olho que a necessidade da sua equipe, ela tem uma capacidade física exigida e uma capacidade mental exigida. Lembrando que você nunca terá um time totalmente equilibrado. Tá? Nunca. Porque é necessário o desequilíbrio para valorizar o equilíbrio.
É necessário a guerra para valorizarmos a paz. É necessário a fome para valorizarmos a saciedade. A fome que eu quero dizer, o estar com fome. Para valorizarmos, é necessário a perda para valorizarmos o ganho. Então, eu seria muito utópico e piega se eu falar para você que existe como você liderar por muito tempo uma equipe sem problema nenhum. Não. Porque todos os dias acontece algo. E aí, você tem essa equipe, você começa, né, a liderar essa equipe, você vai buscar o equilíbrio, a organização e o reconhecimento. Lembrando que o reconhecimento, né, ele vem depois da organização. E a organização ele vem junto com o equilíbrio. Equilíbrio e organização andam juntos. Tá? O reconhecimento é uma consequência. Você vai ser reconhecido por aquilo. Tem muitas pessoas que querem ser reconhecidos, né? A empresa não me reconhece, não me reconhece. Mas você está em equilíbrio, você está organizado. Eu preciso me organizar, mas ela não me reconhece, me reconhece. Até para você receber o reconhecimento. E às vezes ela está te reconhecendo, mas você não percebe. Porque falta um equilíbrio, falta uma organização. Tá bom? E por hoje é o suficiente. Um abraço a todos vocês que me acompanham nessa jornada, tá bom? Mais um conteúdo aí para poder te ajudar a ser um líder mais equilibrado, uma líder mais equilibrada, organizada e reconhecida pela sua gestão. Um abraço a todos, até mais!